Após o sincronismo da modelagem com o domínio, o próximo passo é a inserção das nossas medidas. A medida é o significado de um valor que chega para o ElipseWater. Este significado vai ser gerado através de uma relação entre o tipo da medida e a unidade da medida. Por exemplo, um tag de comunicação com o valor 15 vai depender de uma nomenclatura para dar o contexto onde ele está inserido. Se colocarmos este tag de comunicação em uma medida analógica, conseguimos contextualizar que, por exemplo, a vazão da bomba 2, na estação 1, está em 15 litros por segundo, independente da nomenclatura utilizada para identificar este tag. A lista de medidas da aplicação se encontra na aba Analógicas e Discretas da configuração Water. A recomendação é sempre utilizar as medidas pré-definidas identificadas com um asterisco na frente do nome, pois estas medidas é que vão ser utilizadas pelo processador para fazer a parte inteligente do ElipseWater. Porém, caso seja necessário fazer a inserção de uma medida que faz parte do sistema e não está contemplada nesta lista, basta clicar no Adicionar e configurar como desejado. Um exemplo seria uma medida de corrente ou temperatura que faz parte do sistema. Nessa medida personalizada também vai ter o contexto de unidade, então eu posso adicionar uma unidade do tipo ampere, miliampere, Celsius, de acordo com a medida que criamos. Então eu posso adicionar mais unidades nessa medida. E aí, claro, eu posso personalizar elas também. Então a inserção da medida vai se dar da seguinte forma. Primeiro nós temos que ver o contexto em que a medida vai ser inserida. Por exemplo, a vazão geralmente é medida na bomba. Então eu vou na pasta Measurements da bomba para inserir esta medida. Então, por exemplo, na estação 1, eu tenho a bomba 1 e eu tenho a pasta Measurements, que dá o contexto da bomba. Então, por exemplo, eu colocaria a medida de vazão dentro da pasta Measurements da bomba, porque é de lá que a gente tira a informação da vazão. Já a pressão, ela pode ser medida antes e depois da bomba, no caso, nos terminais da bomba. Então, a medida vai ser inserida no contexto dos terminais. Por pré-definição, nós temos já configuradas as medidas de estado bomba e estado terminais, que são utilizadas pelo processador para poder fazer o contexto de pressurizado e despressurizado. Então eu vou inserir uma medida do tipo analógica, né, no contexto da bomba, e vou inserir uma medida analógica no contexto de terminal da bomba. Então eu vou poder medir, por exemplo, a vazão dentro da bomba e a pressão no terminal 1, mas eu posso criar quantas medidas forem necessárias. Após a inserção dessa medida, o próximo passo é configurar ela. A nomenclatura utilizada nessas medidas ela não vai impactar na aplicação, visto que para o domínio ela vai utilizar a descrição da medida. Então aqui no estúdio ela se chamará medida analógica 1, mas quando rodarmos o domínio ela vai ser identificada como vazão da bomba ou a pressão do terminal 1. Então, como eu faço o vínculo desta medida analógica 1 com a vazão ou a pressão? Então basta selecionar a medida, ir até a propriedade Measurement Type e selecionar a medida a qual queremos vincular. Por exemplo, a Flow Rate, que é a medida de vazão, e a Pressure, que é a medida de pressão. Então, no caso aqui, a gente está falando da vazão da bomba, então seria a Flow Rate. E no terminal, onde eu vou inserir a pressão, eu vou selecionar a medida do tipo Pressure.
Já a unidade é configurada na propriedade unit, que no meu exemplo a vazão será em litros por segundo e a pressão será em PSI. A parametrização da medida vai se dar desta forma. Agora temos que determinar de onde vem a informação que será representada pela medida de vazão ou medida de pressão. Esta informação será contextualizada na medida como a fonte da medida, ou seja, quem alimenta esta medida é a fonte da medida. E é neste ponto, por exemplo, que vinculamos o tag de comunicação do campo ou o valor vindo de um banco de dados, ou até mesmo o resultado de um cálculo que é feito dentro da aplicação. Então, para este exemplo, adicionarei uma fonte do tipo escada para associar a um tag de comunicação. Este é o mesmo ponto onde adicionarei o alarme que está relacionado a esta medida. Assim, o meu alarme vai estar relacionado à medida e não mais ao tag de comunicação. A grande vantagem na utilização das medidas, além da contextualização delas, é que o vínculo dos tags de comunicação só vão existir dentro da medida e não mais nas telas, históricos e scripts. Por exemplo, caso um equipamento seja trocado por outro diferente, que não segue o mesmo protocolo, ou que tem uma nomenclatura diferente, basta alterar a fonte da medida para que toda aplicação receba este novo ponto de comunicação, sem a necessidade de trocar em qualquer outro local da aplicação.